Shalom, shalom! Estamos trabalhando uma playlist com fundamentos cabalísticos, fazendo uso do livro O Caminho de Deus, Derech Hashem, de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Caso você não tenha visto desde o início da playlist, é necessário que você acesse esse conteúdo desde o primeiro vídeo para obter maior compreensão sobre esse assunto. Segue outra observação extremamente importante para essa playlist: retenha o que é bom. Eu vou estar tratando do conteúdo desse livro na sua íntegra, simplesmente transmitindo esse conteúdo. Então, para você que é um discípulo de Yeshua, tudo tem que passar pelo crivo da Bíblia, pois tudo aquilo que é 100% bíblico é 100% judaico, mas nem tudo aquilo que é judaico é bíblico. Precisamos então nos manter sempre na instrução apostólica, tendo como base a Torá, os profetas, o Tanar, pois essa é a base que Mashiach, Yeshua, enfatizou e, portanto, os seus apóstolos. Teremos também notas adicionadas ao conteúdo e as mesmas estarão na descrição do vídeo, bem como um link como sugestão para o estudo de tais referências. O Caminho de Deus, parte 1, Fundamentos, capítulo 4, a responsabilidade humana. Vamos agora para o tópico de número 6. Ora, o propósito fundamental de todo serviço e culto religioso consiste em manter o ser humano constantemente consciente do seu Criador. Ele deve perceber que foi criado para o desígnio exclusivo de ser aproximado do seu Criador e por esta razão foi colocado neste mundo somente para vencer seu impulso para o mal e submeter-se ao seu Criador mediante o poder do intelecto. O homem precisa se opor ao seu desejo físico, às suas tendências, mas e dirigir todas as suas atividades para alcançar essa meta sem desviar-se dela. Tópico 7. Tudo que o homem deveria fazer pode ser dividido em duas categorias. Na primeira está o que ele faz como resultado de um mandamento. É um exemplo aqui. A segunda é o que é feito por necessidade. A primeira categoria inclui todos os mandamentos divinos. A segunda, por outro lado, compreende todas as coisas que o homem realiza ao fazer uso do mundo para satisfazer as suas necessidades. O objetivo dos mandamentos divinos já foi mencionado, isto é, que o homem deve obedecer às ordens de Deus e cumprir a sua vontade. Ao fazer isto, ele age de acordo com a vontade de Deus e de duas maneiras interrelacionadas. Em primeiro lugar, ele obedece à vontade de Deus, fazendo o que ele foi ordenado a fazer. No entanto, em segundo lugar, ele também aperfeiçoa a si mesmo até esse certo grau, relativo a esse determinado mandamento, que foi ali esse exemplo subjetivo. Ao agir assim, ele está se sujeitando completamente à vontade de Deus no que se refere aos mandamentos concernentes àquela pessoa, pois Deus deseja que o homem se aperfeiçoe e atinja a alegria do seu bem, ou seja, a alegria do bem de Hashem. Todavia, a utilização do mundo pelo homem para suas próprias necessidades também deveria circunscrever-se aos limites impostos pela vontade de Deus, não incluindo, portanto, nada proibido por Deus. Ela deveria ser motivada pela necessidade de manter sua saúde e preservar sua vida ao máximo, não para a mera satisfação dos seus impulsos físicos e desejos supérfluos. Além disso, a motivação de cada um para manter seu corpo deverá ser tal que a alma seja capaz de utilizá-la para servir ao seu Criador, superando os empecilhos da fraqueza e incapacidade do corpo. Conforme a nota de número 29, onde temos as referências em Shulchan Aruch, Orach Chaim 231, Berachot 63a, Avot de Rabi Natan 17, verso 7, Provérbios 3, verso 6, Avot 2, verso 12, Tosafot, Avodah Zarah 11a. Quando o ser humano utiliza o mundo desta maneira, isto em si torna-se um ato de perfeição e através dele pode-se atingir a mesma virtude que cumprindo os outros mandamentos. De fato, um dos mandamentos exige que mantenhamos o nosso corpo para que possamos com ele a servir a Deus e que obtenhamos a satisfação das nossas necessidades no nosso meio ambiente para alcançar este objetivo, conforme nota 30 em Berachot 32b de Devarim, Deuteronômio 4, verso 9 e Deuteronômio 4, verso 15, Yad Rotsei Ar 11, verso 4, Shulchan Aruch, Roshen Mishpat
427, verso 5, Sefer HaChinuch 546, Eran Shavuot sobre Rif 10a de Malkin. Assim, elevamo-nos até mesmo executando esses tipos de atividades. O próprio mundo também eleva-se, uma vez que dessa maneira está ajudando o homem a servir a Deus. Tópico 8. Uma das coisas que cada um precisa fortalecer dentro de si mesmo é o seu amor e o seu temor a Deus. É preciso ter em consideração a inimaginável grandiosidade de Deus e a grande inferioridade do ser humano e humilhar-nos perante Deus, ficando receosos pela sua grandeza. Então ele deverá ansiar e desejar estar entre os seus servidores, os servidores de Deus, para exultar em seu louvor e ser exaltado pela sua grandiosidade, conforme referências da nota 31, em Yad Teshuvah 10, dos versos 1 ao 3. O amor e o temor a Deus são meios poderosos que aproximam um indivíduo de Deus. Eles iluminam as trevas físicas do homem, fazem com que sua alma brilhe com toda a sua intensidade e deste modo elevam-no passo a passo até ele atingir uma condição de proximidade de Deus. Tópico 9. Deus concedeu um meio específico que pode aproximar o homem de Deus mais do que qualquer outra coisa. Trata-se do estudo de sua Torá revelada, conforme nota 32, que cita a segunda sessão deste capítulo de número 4, que é a próxima sessão chamada o campo espiritual. Esse estudo faz isso de duas maneiras. Primeiro, através da leitura da Torá e segundo, mediante a sua compreensão. Em seu amor, Deus compôs um volume de palavras determinadas pela sua sabedoria, que nos foi concedido. Esta é a Torá e os trabalhos posteriores dos profetas, que formam a Bíblia hebraica tal como nós a conhecemos. Essas palavras têm a característica única de fazer com que seu leitor incorpore em si mesmo a mais alta excelência e a maior das perfeições. A única condição é que elas sejam lidas com santidade e pureza, dentro do correto objetivo de cumprir a vontade de Deus. De maneira similar, quando uma pessoa se esforça para entender essas obras, seja pelo seu próprio intelecto ou com o auxílio das explicações fornecidas nos comentários, ela pode atingir uma perfeição ainda maior, proporcional ao seu esforço. Isto é ainda mais verdade quando se chega a uma compreensão dos segredos e mistérios contidos nestas obras, pois cada um desses conceitos que entendemos fixa e integra um certo grau dos níveis mais altos da excelência e da perfeição das nossas almas. Através então de todos esses atos, o ser humano não só obtém excelência e perfeição para si mesmo, como também eleva e aperfeiçoa todo o material da criação, conforme nota 33 em Vide Mesilat Yesharim 1 de Kohelet Rabbah sobre 7, verso 13. E isto é especialmente verdadeiro no caso do estudo da Torá. Tópico 10. Todo estado no qual um indivíduo existe, seja de trevas ou de iluminação, é o resultado da presença ou da ausência da luz de Deus. Quando algo é iluminado pela presença de Deus, sua pureza e perfeição aumentam, segundo o grau dessa iluminação. O inverso também acontece quando sua luz, a luz de Hashem, é ocultada. Deus não retém seu bem, e assim quando uma pessoa se aproxima de Deus, ela está constantemente iluminada por Ele. Somente quando o indivíduo não se coloca em condições de aproximação de Deus é que ele fica desprovido de sua luz. Essa carência, no entanto, é causada pelo receptor, não por Deus. A suprema sabedoria decretou que todo ato de observação dos mandamentos divinos deveria colocar o homem mais próximo de Deus, numa medida específica e determinada. Então, o indivíduo atinge um grau da luz divina correspondente ao seu grau de proximidade. E isto, por sua vez, provoca um grau de perfeição resultante dessa iluminação que se torna parte integrante dele. O inverso também é válido no que se refere ao pecado. Todo ato pecaminoso afasta o indivíduo de Deus na medida correspondente. Em consequência, ele é colocado num certo grau de ocultamento, longe da luz de Deus, o que por sua vez provoca o consequente encobrimento da presença de Deus. Em decorrência desse encobrimento, um certo grau de deficiência torna-se parte integrante desse indivíduo.
Tópico 11. Portanto, vemos que o verdadeiro propósito dos mandamentos consiste em fazer com que nos voltemos para Deus, colocando-nos mais próximos dele, e assim sejamos iluminados pela sua presença. De maneira similar, evitar o pecado nos permite evitar assuntos que nos levariam para longe de Deus. É este o verdadeiro objetivo de todos os mandamentos, conforme nota 34, em que explica que os mandamentos foram dados somente para purificar o homem. Então temos muitas referências nessa nota aí de número 34 e você pode conferir todas elas na descrição do vídeo. Todavia, os detalhes particulares dos mandamentos possuem uma significação extremamente profunda em relação tanto aos detalhes do ser humano quanto da criação de um modo geral, conforme nota 35, onde examinaremos este assunto numa sessão em separado. Até um próximo vídeo.